A Amped é uma escola, não é? Para o professor, para o pesquisador iniciante, não é? Ela é uma escola, não é? Você vai cruzando com uma série de pesquisadores que já estão num nível de desenvolvimento maior e vai interfaceando, seja nas palestras, nas conferências, antes disso nos próprios textos, não é? E às vezes até pessoalmente, não é? Então é aí que você vai consolidando também, ou mudando, né, os seus pressupostos, né? Para o jovem pesquisador que está configurando uma abordagem, é essencial essa vivência na instituição de pesquisa como a Amped, né? Por conta desses contatos que vão se criando e que vão, como disse, se consolidando ou modificando a sua maneira de criar esse arcabouço que vai orientando o seu trabalho, os seus problemas de pesquisa, né? Ora confirmando aquilo que você encontrou também, ora negando, colocando em xeque, né? Então eu acho que a Amped, para o jovem pesquisador, e bom, e como a gente aprende a vida toda, não é? Mas, digamos, na fase do jovem pesquisador isso é mais relevante, talvez, né? Eu acho que ela é uma grande escola. É muito traumática, porque era uma época em que ainda você tinha estou falando de 1974, basicamente, onde você ainda tinha fortemente a pressão da ditadura, não é? E eu estava chegando do exílio nessa época, não é? Eu fiquei exilado no Chile, entre 70 e 74, mais ou menos, né? Até o golpe contra o Allende, né? Foi em 73, eu acho. E então foi muito traumático, porque eu já havia terminado nessa época um mestrado em educação lá na Universidade Católica do Chile, na Faculdade de Educação lá, onde eu era professor, dava aula lá na faculdade e fiz meu mestrado lá. E a gente veio para o Brasil porque havia notícias de que não seríamos perseguidos a ponto de correr risco de vida, né? E a gente resolveu encarar esse risco e retornar. Mas, voltando para Campinas, a nossa referência mais próxima era exatamente a Unicamp, né? Meu currículo até chegou a ser examinado aqui, mas ele foi considerado inconveniente, digamos assim, né? Então eu fiquei aí em algumas faculdades particulares, dando aula, né? Mas muito restrito à docência, né? E isso não era agradável, porque eu vinha de uma situação no Chile em que eu fazia mais pesquisa do que docência, né? Porque lá havia essa possibilidade de você se concentrar na pesquisa, né? Então, para mim foi uma mudança muito radical, porque primeiro não conseguia me localizar pelas restrições que eram impostas, né? E segundo, por ter que entrar muito mais no campo da docência do que na pesquisa, né? Então, isso motivou, depois de algum tempo, que eu fosse me afastando da universidade, né? E só retornasse para a área acadêmica quando eu comecei a fazer um doutorado na Universidade de São Paulo, e no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, na USP. E aí, nessa oportunidade, eu comecei a novamente me aproximar da universidade, e isso foi por volta de 85, que eu então consegui entrar na Faculdade de Educação aqui da Unicamp, né? E aí fiquei
até 2017 nela, né? Foram tempos memoráveis, né, de enfrentamento, e acho que a academia cumpriu um papel relevante nesse processo, né, ajudando a pautar aquelas temáticas e aquelas condições que deveriam figurar numa Constituição com essas características, né. Acho que cumprimos um papel importante aí em termos de academia, né, durante essa trajetória aí, né. O interesse na área da educação foi se consolidando em cima da organização do trabalho pedagógico, né. Eu sempre tive uma base marxista, né, na minha orientação teórica, filosófica, sociológica, ela sempre foi próxima do marxismo. E nos incomodava muito a existência de uma centralidade de estudos no campo da organização do trabalho pedagógico, que tomava muito mais como modelo a escola no âmbito do capitalismo do que a escola que havia sido ensaiada dentro de regimes alternativos, não é? Especialmente o caso da Revolução Russa, não é? Então a questão da organização do trabalho, ela foi nos desafiando por vários ângulos. Primeiro, entender que categorias centrais orientavam a escola no âmbito do capitalismo e verificar as contradições que poderiam ser listadas aí em relação a uma outra concepção, a uma outra filosofia social, e como é que se organizaria dentro dessa outra filosofia social a escola, a organização do trabalho escolar, não é? E por essa via, os estudos já de 90, 91, já indicavam para nós que a categoria chave do interior da escola capitalista era exatamente a avaliação, né? Ela cumpria um papel modulador em cima dos próprios objetivos que a escola tinha, que estavam obviamente ligados às finalidades que a filosofia social capitalista atribuía à escola, né? E essa categoria da avaliação, ela aparece muito claramente nos estudos descritivos que fazíamos no interior das salas de aula, né? Isso foi um pouco o carro-chefe da nossa pesquisa ao longo de todo o tempo, aí, mais de quase 30 anos, né, de pesquisa. Nós ficamos trabalhando com essa perspectiva da avaliação, que foi se desdobrando em função das próprias exigências das políticas públicas, não é? É exatamente nesse período também que se institui os sistemas de avaliação nacionais no Brasil, não é? E isso vai colocando desafios adicionais para a gente, ou seja, não havia só a questão da avaliação na sala de aula, mas havia a questão da avaliação no âmbito das políticas públicas, não é? A avaliação de larga escala que estava sendo implantada no país, não é? Tudo isso foi abrindo campos, não é? E foi exigindo que a gente se debruçasse também sobre isso, sempre naquela perspectiva, né, de abrir um modelo alternativo, ou seja, de agregar àquelas ideias que já pensavam uma avaliação alternativa, né, e que poderiam dar base para a gente contrapor-se a esta política avaliativa que era desenhada no âmbito do sistema social capitalista, né, especialmente no Brasil, né. No desenvolvimento aí desses últimos 20 anos, o que ficou claro é um esforço do próprio sistema capitalista em
constituir uma avaliação externa à escola que pautasse os procedimentos e até a própria avaliação interna das escolas. Por isso que eu mencionava esse caminho que levou às políticas públicas de avaliação da escola, porque a escola foi sendo disputada e cada vez mais controlada desde fora. E a avaliação na sala de aula, ao longo do tempo, foi sendo definida desde fora pelas políticas de avaliação de larga escala, né? Então esse é o cenário que você tem hoje em vários países e é o cenário mais provável para o Brasil também, né? Mas se você pega o Chile, se você pega os Estados Unidos, você vai ver que estas políticas lá têm mais de 20, 30 anos, exatamente no período que nós estávamos desenvolvendo o nosso trabalho também. E no Brasil ela sofreu um pequeno atraso porque houve aí a sequência de governos do PT que funcionou como uma espécie de tampão das políticas públicas mais radicais nessa área. Embora tenham flertado com essas políticas ao longo do tempo, elas não puderam ser aplicadas cabalmente aqui. Eu acho que agora, com o golpe de 2016, é que se abrem as perspectivas para a implantação de políticas tais como as que estiveram no Chile e nos Estados Unidos, né? Então eu imagino que agora a questão da avaliação ela vai puxar uma temática que é a temática da privatização, porque se você estuda os Estados Unidos e o Chile, você vai ver que foi pela avaliação, entre outros fatores, mas a avaliação cumpriu um papel importante no processo de acelerar e justificar as privatizações, não é? Coloca-se padrões, e aí você tem a nossa Base Nacional Comum Curricular, depois você desenha um sistema de avaliação, como o SAEB, que está sendo redesenhado agora, para medir a base, coloca objetivos inatingíveis, isso já está dentro do PNE, na meta 7, esses objetivos inatingíveis, por exemplo, no final de 10 anos, 100% do ensino fundamental e médio proficiente, por exemplo. Não é? Ou seja, isso não é possível de ser feito, não é? Mas está lá como meta. E, tendo colocado a meta com o sistema de avaliação, você desmoraliza o serviço público, desmoraliza a escola pública, porque você vai dizer, olha, a escola pública não consegue atingir as metas que foram estabelecidas para ela. Mas nós temos a solução, privatizemos, porque aí sim a escola vira assunto sério. Está dentro daquela lógica de que a qualidade da escola só pode ser viável se você tem um sistema de concorrência entre as escolas e, portanto, de eliminação do Estado, na medida em que o Estado atrapalha o processo de concorrência entre as escolas. É assim que essas políticas pensam, não é? Então, essa é a temática que eu acho que está puxada agora com o auxílio da avaliação e que vai ser a grande batalha da próxima década ou das próximas décadas, não é? Dependendo de quanta resistência esse fenômeno da privatização encontre no Brasil. Isso é uma política internacional, não é nada maquiavélico que foi pensado nos gabinetes de Brasília. É uma necessidade ligadas às próprias contradições do sistema capitalista, né? E para ele se manter, ele tem que fazer esses movimentos. Portanto, ele tem com a globalização, globalizaram-se também os processos de produção de conhecimento, globalizaram-se também as formas de planejar a educação nos países. E quem cumpre um papel coordenador destes interesses, né, é a OCDE, que através do PISA, o exame do PISA, né, com os jovens de 15 anos, mobiliza internamente em cada país atores locais para que eles implementem essas políticas internacionais. Você globaliza os processos de produção,
E se você faz o movimento que o Brasil está fazendo, que é colocar a produção nacional conectada com as cadeias de produção internacionais, para tentar, digamos, puxar a mais-valia internacional também, um pedaço dessa mais-valia internacional, não é? Como forma de manter as suas taxas de acumulação, que é o pessoal do golpe que está aí. Não é? Se você internacionaliza a produção, você capta também da produção internacional ciência e tecnologia. É por isso que esse povo não valoriza a produção de ciência e tecnologia no país, porque as cadeias produtivas internacionais costumam gerar as suas próprias tecnologias também nos seus laboratórios, nos seus países de origem. Não é? Vai sobrar uma adaptação tecnológica para a gente fazer aí, mas há essa situação, digamos, macro, não é? E isso obviamente produz também uma desvalorização das universidades enquanto local de pesquisa. Não é? Por que eu preciso de universidades pesquisando? Não é? Não, vamos pegar o que já está aí nas cadeias produtivas internacionais, na pesquisa internacional, não é? Já foi produzido. Não é? Eu penso que isso também afeta o próprio profissional na educação, o nosso próprio especialista, digamos, que eu prefiro chamar de educador nacional, né, o educador das universidades, né, profissional da universidade, né, ele vai se desvalorizando também, porque esses especialistas das fundações, né, eles têm essa conexão com a produção internacional, né, e mais, eles cumprem uma função. São muito bem pagos, não é, para defender certos pontos de vista. Não é? Junte-se a isso a mídia, não é, que cumpre um papel de referendar essa forma de entender como se faz ciência, não é, importando das grandes cadeias produtivas, e você tem aí esse processo de afastamento em relação às universidades. Agora, curiosamente, isso dentro dos Estados Unidos, uma pesquisa divulgada hoje mostra que, apesar de todo esse massacre em cima das universidades, né, ainda consideram a educação superior nos Estados Unidos como um bem público. Né? Porque essa é a natureza fundamental da educação, é um bem público, né, que quer ser privatizado. Né? Então eu entendo que há, primeiro, um conjunto de intencionalidades nessas fundações, que é a de colocar certas temáticas que justifiquem os processos desta política educacional internacional, né, ao qual elas estão conectadas. Né? E não há interesse, obviamente, em ouvir os pesquisadores locais, né? Já que, como dizem aí no Ministério da Educação do golpe, né, temos inúmeros experimentos internacionais que podem atestar a adequação dessas políticas. Né? Por que vamos precisar dos pesquisadores brasileiros para isso? Que, aliás, vão pensar diferentemente disso, né? Criando uma distonia em relação a estas políticas. Acho que a diferença hoje é que o enfrentamento dessas políticas tem que ser feito de baixo para cima. Então, não vejo que nós vamos conseguir barrar isso. Claro, um governo que seja mais próximo do que nós pensamos ajuda, né? Mas se você analisar bem, até setores da própria esquerda têm comprado alguma lógica de privatização. Não há que esquecer que dentro dos Estados Unidos a privatização da educação foi conduzida com o apoio dos dois grandes partidos americanos, né, os republicanos e os democratas. Né? Então,
eu penso que haverá que se estabelecer um processo de resistência a essas ideias que parta das escolas do ensino fundamental e das universidades, né? Essa resistência ela tem que ser organizada de baixo para cima, e aí vão ter voz e ação concreta a ser feita os sindicatos, entidades como a ANPED, né, e outras da área da educação. Elas terão um papel muito relevante na mobilização das várias categorias. Aí eu falo de professores, mas também de estudantes, né, as organizações estudantis, né, gestores, né, e uma organização de uma categoria que nós não temos investido muito, que são os pais dos nossos estudantes. Nós temos que envolver os pais também nesse processo, porque os processos de privatização têm demonstrado que eles penalizam os nossos estudantes de uma maneira muito dura, não é? Inclusive na saúde física mesmo e mental dos nossos estudantes, não é? Por processos de avaliação agressivos, né, que eles implementam. Penso que esse enfrentamento então passa pelos pais, pelos professores, estudantes e gestores. E isso é um processo que pode não ser tão rápido, mas que ele será bastante consistente na medida em que a academia disponibilize estudos que evidenciem para estes atores os problemas que esta política pública traz, né, para toda a escola, né. Acho que essa é uma responsabilidade de instituições acadêmicas, uma responsabilidade das universidades, uma responsabilidade dos sindicatos, que é pesquisar as consequências da privatização no país, mas também no exterior, onde já tem mais tempo do que aqui, e disponibilizar os problemas, né, que estas políticas têm causado aos atores da escola, de tal maneira que nós possamos nos antecipar a esses problemas e mobilizar essas categorias para barrar esse processo de privatização da escola. Eu penso que essa é a batalha que vai ser agora central para a gente, e infelizmente as nossas instituições e os nossos sindicatos estão demorando um pouco para pautar a privatização como o foco, não é, do enfrentamento aí a ser dado, não é? O blog hoje é um instrumento de luta, não é? Cumprindo um pouco, na medida das possibilidades, não é, que eu tenho, cumprindo um pouco essa função de fazer com que professores, estudantes, pais, gestores acessem a produção existente, não é? O que é que nós precisamos ter ali? É um instrumento de luta que mostre para o professor que ele não está sozinho, não é? Que mais gente pensa como ele, que mais gente já teve a dificuldade que ele está tendo para lidar com essas políticas públicas, não é? E que muitas das pesquisas veiculadas por aqueles tais especialistas da educação das fundações são obtidas por uma metodologia que não resistiria a uma análise acadêmica. Mas como elas não precisam passar por uma análise acadêmica, porque as fundações publicam sem processos de revisão por pares, elas são publicadas como verdades. Muitas dessas fundações usam metodologias que não se sustentam numa análise mais rigorosa. Eu, por exemplo, parei de dar entrevistas para a mídia, porque eles dão a maior parte da matéria para quem pensa como eles. E para justificar que eles não desconsideraram a oposição, eles põem 3 linhas depois do que você falou durante 1 hora com eles, sintetizando lá uma bobagem qualquer em que você discorda. Mas na realidade fica sendo assim: 10 pessoas são consultadas
8 pessoas falam o que eles querem e 2 lá distoantes, minoritários, não é? Do contra, colocam reparos, não é? Ou seja, eles desqualificam a sua intervenção através dessas manobras, não é? E, portanto, é arriscado hoje você aceitar dar entrevistas para a mídia, não é? Mas há um local onde nós não precisamos da mídia, não é? Que é o local da produção da ciência, que é o local onde nós temos a análise acadêmica como norte e, portanto, as metodologias utilizadas, as conclusões tiradas. Muitas vezes a metodologia até resiste, mas a conclusão que é feita ao final não é possível de ser ratificada pelos próprios dados e por aquela metodologia, não é? Então a conclusão está sobredimensionada. Tudo isso é trabalho que a pesquisa tem que ir desmistificando, não é? Mostrando. Tem muita gente pesquisando dentro dos Estados Unidos, não é? As consequências dessas políticas, como tem no Chile, como tem em outros países, não é? Que passaram por elas. E nós precisamos disponibilizar essa pesquisa. Isso é trabalho da academia, não é? Mas cada estudante hoje de pós-graduação nesse país, em qualquer estado que ele esteja, ele tem uma responsabilidade social, que é de tomar essas políticas como objeto de estudo para dar visibilidade do que está sendo feito no seu estado, no seu município, das consequências que tem lá para estas políticas, não é? Alguém tem que estudar Sobral, por exemplo, não é? Que é tido como modelo de política pública, não é? E, no entanto, nós temos que saber de Sobral por jornalistas que vão lá. Só sabemos dos jornalistas que vão lá já dá uma ideia de que tipo de política é esta, não é? Mas isso não serve, não é? É preciso que haja um estudo sobre isso. Será que não tem ninguém perto que esteja disponível para fazer um estudo? Ou seja, nós temos que rastrear esse país, não é? Sobre os graus de privatização que estão em curso, as formas de privatização que estão ganhando corpo aqui, não é? O Estado de Goiás está transferindo para a iniciativa privada, escolas. Alguém tem que estudar aquilo, porque senão daqui a pouco vai sair um relatório oficial dizendo que a transferência foi um sucesso, não tenho dúvida. Então é preciso que alguém vá lá estudar com outro referencial, com métodos rigorosos, não é? E esclareça o que aconteceu ali de fato nesses processos, não é? Eu acho que essa é uma responsabilidade que entidades como a Amped têm que também apoiar, não é? Estimular, não é? De maneira que a gente enfrente com as ferramentas que nós temos esse processo. Eu sou bastante otimista. Não é? Muita da agressão que a gente vê hoje nas mídias, não é? E mesmo nos ambientes acadêmicos da nova direita são gritos de desespero, não é? Então eles estão desesperados porque estão vendo que a futuro eles não têm chance nenhuma, porque as contradições vão se desenvolver numa outra direção. Eu tenho uma pesquisa que é pública, que é essa com a qual nós estamos conversando, não é? Mas eu costumo dizer que eu tenho uma pesquisa oculta também, não é? Que é uma pesquisa que me acompanhou nos últimos 20 anos, não é? Que é sobre a educação e as formas que o processo educativo tomou durante a Revolução Russa, né? Isso é um projeto de pesquisa que eu nem registro, porque hoje em dia, imagina você registrar um processo de pesquisa que tem 20 anos, vão dar risada, não é? Porque, mas como, não tem resultados? Não é verdade? Mas esse é o tipo do projeto que você não tem data para terminar mesmo, não é? E ele já gerou pelo menos a tradução de 4 ou 5 livros do período inicial da Revolução Russa, que eu considero o mais
produtivo, né, até 1930, 31, né. Essa pesquisa, então, me coloca em contato com outras formas de organizar o processo educativo que me parecem muito mais humanizadas e muito mais alinhadas com o que a gente deseja para o país, não é? Ou seja, há uma democracia capitalista que está sendo aplicada e desenvolvida permanentemente nos nossos países, não é? Mas há também a perspectiva de uma democracia do trabalhador, é o outro lado da questão. Eu estou deste lado da democracia do trabalhador, ou seja, como construir uma democracia na qual seja o trabalhador que tem voz e não o dono do capital que tem voz. É isso que nos alimenta, não é? Estarmos permanentemente colocando em xeque as políticas públicas, não é? E a esperança, não é? Porque as contradições existem, elas estão aí, são visíveis, não é? E a história não anda para trás. E o capitalismo, ele, embora presente, ele é uma estruturação do passado. Ele não tem como se manter no futuro, a não ser que ele vire um fascismo, não é? Aí ele até pode durar um pouco mais, mas ele terá que ser substituído. Pelo quê? Por um regime alternativo. Temos alguns exemplos históricos, não precisam ser exatamente esses, mas temos aí um bom começo para nós examinarmos. E eu acredito que o esforço feito durante a Revolução Russa nos primeiros anos não pode ser descartado liminarmente, não é? Nós temos que estudá-lo, ver dali o que é que nós podemos aproveitar dentro da nossa visão atual, né? E o que devemos rejeitar daquela propositura. Mas já não precisamos partir do zero hoje para pensar um novo mundo.